Pois para gravar já. Shalom, shalom, boa noite, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Pai, nós precisamos de Ti, declaramos, ó Rei da Glória, a supremacia de Cristo, ó Deus, supremacia sobre os anjos, sobre Moisés, sobre o Pai querido, a criação, a supremacia de Cristo, o poder é de Cristo, a centralidade é de Cristo, a instrumentalidade é de Cristo, para a glória do próprio Deus. Então, em nome de Jesus, nós estamos neste lugar, Espírito Santo da verdade, nós precisamos de Ti, nós precisamos que Tu vivifiques esta palavra que vai ser falada hoje em cada coração, em cada mente, papai, em nome de Jesus. Nós sabemos que Tu estás operando e agindo em nosso meio, Senhor. Temos visto frutos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Elisete, já pode vir então. Olha, nós vamos ler Êxodo, capítulo 6. Vamos começar ali. Poder sentar em nome de Jesus. Nós vamos ler ali e vamos pegar uma carona numa palavra que o pastor Alexandre trouxe esses dias. Eu sou o Senhor existente, eu sou o Deus existente, eu existo para você. Então, nós vamos falar um pouquinho a respeito disso que o Senhor colocou no meu espírito. Eu estava assistindo novamente, porquanto precisava encaminhar essa palavra para uma pessoa, e eu fui ouvir um pouquinho para poder ter o entendimento. Amém? E ali o Senhor começou a falar comigo, e eu quero trazer aquilo que o Senhor começou a falar comigo, e Ele vai terminar em nome de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa o lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram. E me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Eu vos levarei à terra a que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Desse modo falou a Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito e da dura escravidão. Amados, até aqui. Eu quero trazer essa palavra hoje a respeito de quem falou algo para você em relação à transição da sua vida. Quem falou algo para mim e para você em relação a uma mudança que aconteceria na sua vida? Quem te trouxe uma boa nova? Foi o homem ou foi o Senhor? Foi o homem, foi o pastor, foi a pastora, foi um missionário, foi uma palavra lá que você ouviu, e aí você criou uma ilusão, uma esperança, ou foi o Senhor que te trouxe a palavra? Então, hoje, nós precisamos, amados, começar a manifestar e a dar crédito, manifestar fé e crédito que nós damos a quem falou, a palavra que falou. Se Deus falou, veja bem, o Senhor deu um plano completo aqui para Moisés. Ele falou o que ele faria com o povo, como faria e para onde eles iriam. Então, Deus, ele fez algo assim que nós podemos ver o começo, meio e fim. Ele não foi responsável com esse povo. Ele falou, ó, eu vou fazer com braço estendido, com mão poderosa, com sinais de julgamento contra esse povo, e eu vou levar este povo para um lugar que eu tenho determinado, que eu já havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. Então, Deus já foi falando tudo aqui para Moisés e falou para Moisés, vai e anuncia.
e depois anuncia para o meu povo, e depois anuncia para Faraó. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, que no tempo que nós estamos executando juízo contra os nossos adversários, é quem falou para eu fazer isso. É a primeira coisa que você precisa fixar no teu coração. Se foi o Senhor que te falou, obedeça e pare de questionar. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele está falando conosco, eu quero te tirar debaixo da escravidão. E aí nós começamos a falar os nossos senões, nós começamos a dar os nossos argumentos para Deus, porque de alguma maneira está doendo. Porque de alguma maneira, às vezes no primeiro juízo, o Senhor falou que ele ia estender a mão dele com braço poderoso, com sinais de juízo, e executar algo contra aquele governo tirânico. Só que você veja bem, se você olhar para as pragas do Egito, você vai ver que o povo passou por algumas pragas. E por conta disso, nós ficamos meio assim atônitos e falamos, será que ele vai fazer? Eu estou sofrendo junto, parece que não tem diferença. Mas vai chegar um momento em que Deus vai fazer diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Permaneça na presença de Deus. Não se manifeste no sentido de retroceder. Ai, não vai dar certo porque está doendo muito, está muito difícil. Não, o Senhor te deu uma palavra, Ele é fiel, Ele é responsável. A palavra de Deus no livro de... Deixa eu lembrar aqui, acho que é Colossenses, fala, Ele vos tirou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só que antes de fazer isso, a palavra de Deus fala assim, e Ele vos libertou e nos tirou. Então, o que está falando? Que primeiro ele liberta, ele tira as nossas algemas, os nossos lugares de cativeiro, depois ele arranca as nossas vidas de um lugar e leva para outro. Agora, será que Deus vai ser irresponsável de pegar você, a sua vida, e começar uma obra e parar no meio do caminho? Será que Deus ele vai ser tão assim leviano comigo e com você que ele vai começar a fazer algo e depois ele vai falar para você, não estou mais nisso? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele falado, não vai executar. Tendo ele se comprometido, ele não vai estender as mãos para fazer. Ele vai fazer. Agora, qual é o tempo que eu e você queremos continuar debaixo da mão do Senhor, com o nosso próprio entendimento? Será que vai dar para caminhar com o nosso próprio entendimento e aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, que é totalmente fora dos nossos padrões de comportamento, fora dos nossos padrões de entendimento? Shalom, shalom, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Será que nós temos um entendimento do que Deus está fazendo a nosso favor e que ele não tem absolutamente nada a ver com o nosso sistema de pensamento? Ele tem um sistema de pensamento diferente do nosso. O problema é que nós queremos andar na nossa própria caixinha de sapato, o qual nós colocamos o nosso próprio Deus. E Deus está falando para você, larga a tua maneira de pensar para lá. Se o teu pensamento fosse bom, você já tinha resolvido todas as tribulações que estão na sua vida. Se o seu pensamento, a sua maneira de agir, e a sua fala, e a murmuração que você libera, e o pensamento que você libera, já teria dado resultado, se isso verdadeiramente fosse da parte do Senhor, se isso verdadeiramente trouxesse uma produção espiritual para a sua vida. Mas Deus vem e fala, e nós achamos o conselho de Deus menor do que o nosso conselho. Na verdade, quem você está estabelecendo como Deus na sua vida? Quando Deus falou para Moisés, vai lá, toca nas águas. Quando Deus falou para Moisés, libera uma praga e vai trazer rã. Quando Deus falou para Moisés, vai lá e libera piolho sobre eles. Quando Deus falou para Moisés, vai lá e faça com que a água se transforme em sangue. O povo de Deus sofreu alguma dessas consequências. Veja bem, para atravessar o Mar Vermelho, a palavra de Deus diz que o faraó, ele estava perto. Ainda que houvesse a separação da nuvem de glória, da chama que ardesse, naquele momento, mas monte desse lado, monte desse, Satanás atrás, e aquele povo só com o Mar Vermelho para passar na frente, é situação difícil, nós entendemos. Mas até quando nós vamos ficar murmurando um Deus que está falando para nós, eu tenho sinais de juízo para executar sobre o adversário de vocês? Amados, como Deus falou para mim, deixa o meu povo sair para adorar. Se Deus falou isso para você, deixa o meu povo sair para adorar, e você faz parte do povo de Deus, o que nós estamos fazendo parado no meio do caminho? O que nós estamos cheios de questionamento? Se foi Deus que falou, confie.
Vá até o final. Ele está te trazendo instrução, obedeça. Ele está falando com você, obedeça, pare de questionar. Mas nós queremos continuar nas saídas e no mundo imaginário e naquilo que nós criamos, de que Deus tem que ser dessa maneira, é desse jeito que eu penso, é desse modo, e Deus está falando, eu não tenho compromisso com aquilo que você gerou de idolatria ou de como que eu poderia falar? De deusolatria, vamos colocar assim, que eu não me lembro da palavra agora. Deus não tem compromisso com a imagem que nós criamos de Deus. Não farás para si imagem de escultura, nem daquilo que está no céu, nem aquilo que está embaixo da terra. O Senhor, ele não tem compromisso com a nossa caixinha de imaginação no qual nós colocamos Deus. E aqui eu coloquei assim ainda, o juízo de Deus foi estabelecido. E sabe por que nós estamos na temporada de juízo? Porque o Senhor está falando para mim e para você, encheu a medida de iniquidade dos amorreus. Quem são os amorreus? São os nossos adversários. São aqueles que conquistaram o lugar que era para nós estarmos habitando. Encheu a medida da iniquidade. Deus está falando para você, deixa eu executar juízo na tua causa. Venha pensar como eu penso. Eu estou falando para você, deixa o meu povo, falando para você não, falando para Faraó, deixa o meu povo sair para adorar. Agora, Deus está dando um comando para Faraó, para Satanás, os nossos adversários, porque encheu a medida das pecaminosidades, das iniquidades, das transgressões que o adversário tem feito contra nós. E nós ainda estamos debaixo de um ambiente de passividade. Nós ainda estamos questionando. Nós ainda estamos fazendo conta. Será que dá? Será que não dá? O Senhor está falando para você e para mim hoje. Confia na minha palavra. Sou eu quem estou te falando. Agora, qual é o crédito que temos dado ao Senhor? Será que não é muito mais fácil nós ficarmos com a nossa própria opinião? Claro que é mais fácil. É claro que é mais fácil. Veja que Jesus estava andando por sobre o mar, só um teve de coragem de desafiar e falar, se é o Senhor mesmo que quer ir ter contigo, porque o resto ficou no barco. Pedro, ainda que afundou no meio das águas lá, ele teve a ousadia de falar, é o Senhor, eu vou ter contigo. Quantos de nós estamos alinhados com aquilo que Deus está falando? O Senhor está falando para o meu adversário, que é para eu sair para adorar, porque até agora eu só tenho pranto, choro, fracasso, cansaço, só tenho irritação, só tenho tristeza, a minha vida está uma destruição, uma bagunça, eu não sei discernir alho do bugalho, eu não sei fazer as coisas direito. Senhor, o Senhor está dando comando para o meu adversário, para toda essa situação, para esse redemoinho que é a minha vida, essa bagunça que é a minha vida, que o Senhor vai executar juízo contra ele. E nós ainda estamos passivos. Nós ainda estamos assim, sem fazer nada. O que está nos prendendo? O que está nos segurando? O que está paralisando a nossa fé? O ouvido nosso está contaminado com alguma coisa. O ouvido nosso não consegue ouvir a palavra de Deus da maneira correta. Sabe por quê, amados? Às vezes nós estamos submersos às águas do nosso próprio orgulho, da nossa própria maneira de pensar, e por conta da dureza da servidão e da escravidão que fomos submetidos, 430 anos de escravidão, geração em geração. O que você é? Escravo. Próxima, escravo. Próxima geração, escravo. Próxima geração, escravo. Próxima geração, escravo. Da onde você é? Eu sou filha da prostituição. E você? Filha da prostituição. E você? Filha da prostituição. E você? Filha da loucura. Filho da loucura. Filha da loucura. Filha da loucura. O geracional está vindo e te perseguindo. E Deus está falando, Faraó, deixa o meu povo sair para adorar. É a voz do Senhor que está falando isso para você e para mim. Agora, até quando nós vamos ficar permitindo que Satanás faça Deus mentiroso e ele se entronize como Deus verdadeiro na nossa vida? Porque nós não temos fé suficiente para darmos o passo, pôr o pé nas águas, porque nessas águas o Senhor vai fazer um chão concreto e nós vamos caminhar sobre ela. Porque podemos afundar, claro que podemos, mas o Senhor estará lá. Ele vai nos acompanhar de perto. Ele está nos chamando para dar passos de fé. Amados, nós temos mais vários dias, até dia 29 de março, nós temos uma temporada de juízo. Dia 13 de março, nós temos algo chamado Purim, que é verdadeiramente a tomada, é a conquista daquilo que Jesus Cristo fez por nós e falou, agora libera outro decreto contra Satanás. E muitas vezes nós não queremos liberar o decreto porque estamos
entristecidos, porque estamos amortecidos, porque a nossa fé foi silenciada pelo nosso sofrimento, pelas nossas dores, pela própria teologia que carregamos. O Senhor hoje está falando para nós, para de pensar com a tua cabeça, pense com a minha. Nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem o que Deus preparou para aqueles que os amam, para aqueles que o amam. Nós não conseguimos dimensionar o tamanho de Deus. Não conseguimos entender o tamanho de Deus. E aí nós continuamos com o nosso mimimi, com as nossas desculpas, com as nossas mazelas, com as nossas dores. Eu não estou falando para você que é fácil, porque eu sei bem de onde o Senhor tem me tirado. E o tanto que eu tenho relutado, às vezes, para deixar aquele pacotinho de porcaria que Deus está falando, me dê, e eu estou lá em guerra. Não, acho que é melhor ficar, porque como que eu vou pôr o pé nas águas? Como que eu vou fazer? Não vai dar e tal. Eu tenho minhas próprias fraquezas e minhas limitações, só que eu estou te chamando. Aquilo que eu já pus o pé nas águas tem dado certo, tem funcionado, porque Ele está dando comando a Faraó, seus demônios, a Satanás, seja quem for. Deus está falando, deixa o meu povo sair para adorar. É isso que Deus quer que nós façamos como igreja. Saiamos para adorar o Senhor, porque Ele te comissionou para isso. Ele te chamou para isso. Ou nós achamos que Deus pegou a gente, tirou do império das trevas, transportou para o reino do Filho amado, para levar a mesma vida miserável que você levava antes de converter? A sua vida melhorou ou piorou com Deus? Seja sincero. Melhorou ou piorou? Se piorou, tem alguma coisa errada na sua teologia. Se você está no mesmo lugar ou em lugares piores de quando você conhecia Cristo, é sinal que esse Deus que você está servindo agora, ele não está sendo servido da maneira correta, ou pelo menos ele é um falso Deus para você. Alguma coisa está errada na nossa visão que nós temos de Deus, porque ele é bom. Agora, como que ele vai ser um Deus bom se ele não consegue suprir absolutamente nada das nossas próprias prisões e carências? Eu não estou falando nem daquilo que Deus faz sobejar, que é a sua superabundante graça. Eu estou falando de necessidades básicas. Como está a sua vida como mulher, como está a vida do pastor como homem, como está a vida dos irmãos que estão ouvindo ali como homem, como mulher, a sua vida na sua parte íntima, na sua parte a sua própria mente. Como está a sua vida? Como está o teu casamento? Como está a tua maternidade? Como está o seu dinheiro? Como está a tua finança? Como está a tua saúde? Se você olhar para mim e responder de maneira que, pastora, está um fracasso, está muito derrotado, está tudo uma bagunça, é sinal que Deus tem um comando hoje para você. Deixa o meu povo sair para adorar. Eu estou falando para o teu adversário, você vai querer ou não? Você vai entrar nisso ou não? Você vai permitir que o ano que começa daqui a pouco, você vai permitir que esse ano entre no mesmo lugar que você viveu 1, 2, 3, 4, 5, eu não sei qual é a sua idade, até a idade que você vive hoje, ou você vai por fim nesse cativeiro? Começar a partir de hoje, começar agora. Tendo uma ousadia de falar, o senhor está falando, eu vou. O senhor está falando, eu vou. O senhor está falando, eu quero. Vamos mudar a nossa vida através da fé que executamos em Deus. Mas só que para isso vai precisar de constância. Vai precisar de perseverança, vai precisar de humildade, vai precisar de humilhação, vai precisar de mansidão. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes nós até nos manifestamos como leprosos, como o pastor Alexandre pregou, que foi a palavra da vida dele, para mudar o cativeiro da vida dele. Você se manifesta como leproso até um tempo, daqui a pouquinho você passa na casa de algum rei, toma outra veste, se transforma general de guerra de novo. E aí você não tem avanço na sua vida. Nós precisamos começar e terminar como leprosos. Isso é uma dependência extrema do Senhor. Papai, está começando a voltar a lepra, ó. Estou querendo ficar grande. O Senhor pegou uma criancinha e colocou lá no meio e falou, ó, se vocês não vos tornarem como uma criança, não tem reino. É disso que Deus está falando. Você quer sair deste lugar de prisão, de morte, de dor, de angústia, onde nada, absolutamente nada dá certo. Você olha, é caos, você olha, é caos, você olha, é caos. Aí você olha, faz a volta assim inteira, é caos. O Senhor é poderoso para fazer, a terra está sem forma e vazia, mas eu começo a dar ordem, eu começo a enviar a minha palavra, eu começo a dar ordem para Faraó, eu começo a dar ordem para o céu, eu começo a dar ordem para a luz, porque eu sou o Senhor que cria, que recria, e eu faço nova todas as coisas. Agora, onde está a nossa fé? Onde está a nossa fé? Sabe, amados, nós precisamos entender que há um Deus que está torcendo por nós. E ele torce tanto que ele deu o filho dele a nosso favor. Ele falou, tem alguém que precisa que alguém pague a dívida.
Tem um povo aí na cidade de Duartina que precisa que alguém pague a dívida, eu vou enviar meu filho. Eu amo vocês, eu vou enviar meu filho. E ele enviou Jesus Cristo. Lá na fundação do mundo, antes do adversário fazer com que Adão e Eva pecassem, o Senhor já tinha executado o Cordeiro vivo para colocar as coisas em ordem. O caos não havia se estabelecido ainda. Na vida de Adão e Eva já havia provisão. Se já havia provisão antecipada para o pecado de Adão e Eva, não tem provisão para você e para mim, amados. Depois ainda que Cristo já foi executado aqui na terra, na plenitude dos tempos, tem provisão para nós. Tem provisão para nós. Agora, qual é o Deus que você conhece? Agora, a pergunta fundamental de hoje: qual é o Deus que você quer conhecer? Quem é esse Deus que você quer conhecer? Um Deus que te mantém num lugar de sofrimento e de dor? Um Deus que permite que a sua visão continue errada a respeito dele? Amados, Deus foi atrás de um homem que fazia um tempão que estava malhando trigo no lagar. Ele não tinha condições de fazer nada. Ele estava olhando e pensando, se Deus fosse por nós, se Deus estivesse aqui, nós não estaríamos dessa miséria. A fé dele estava desatualizada. A fé dele estava atrasada. Ele olhava para as coisas e ele pensava que Deus era culpado. Agora, ele esqueceu que o povo dele havia abandonado o Senhor. Porque normalmente começamos a ler o livro de Juízes, capítulo 6, quando começa a falar de Gideão. Mas não olhamos os versículos anteriores que falam, e o povo se apartou do Senhor, pelo que o Senhor os entregou aos algozes. Não é diferente na nossa vida. Às vezes você está com algumas marcas aí de que se Deus estivesse comigo, e Deus está falando, filha, foi o teu povo que me abandonou, foi o seu geracional que me abandonou, é você que ainda está ferida comigo, é você que ainda não tem a minha marca de como eu sou, de quem eu sou, para que você execute juízo contra os teus adversários, mas Deus está levantando você hoje e eu, como os nossos Gideões, como Gideões dele, para esse tempo. Quem vai se arregimentar para a guerra? Quem vai falar para o Senhor, Senhor, então conta comigo. Então, Senhor, é isso que o Senhor está falando, o Senhor está dando comando aí para o exército de Midianita que está cercando a minha terra, o meu povo, e vindo cada vez arrancar a força da minha colheita. Então, tá bom, Senhor, então eu vou. Quantos de nós vamos querer? Amados, e Deus chacoalhou a vida de Gideão. Gideão falou, é o Senhor, eu vou fazer uma prova que é o Senhor. Então eu vou entregar algo para o Senhor. Entregou, fez um altar de adoração. O Senhor é paz. Faça paz com Deus hoje. Para de brigar com Deus. Faça paz com Deus. Deus não vai se submeter à tua carnalidade nem à minha. Para de querer torcer o Senhor para fazer a tua vontade. Deus não vai fazer isso. Ai, Senhor, porque eu quero que seja assim, assado, cozido, frito. Deus olha lá do céu e fala, hã? Quem que é o Deus aqui? Parece que eu estou meio equivocado, não é? Você que é Deus ou eu sou Deus? Como que vai ser essa disputa desse trono? Será que nós podemos nos mirar na nossa insignificância? Então o Senhor está hoje falando, olha, há uma medida de iniquidade, é hora. É hora. Sabe, amados, na segunda-feira nós tivemos uma reunião de intercessão, uma das nossas irmãs, na quinta-feira, perdão, e uma das nossas irmãs falaram assim, é como se eu visse Deus falando assim, vamos, vocês estão posicionados, vamos conquistar. Isso que Deus está falando hoje para mim e para você, vocês estão posicionados, eu tenho uma mão forte, um braço estendido, eu vou trazer sinais de juízo sobre esses que estão impedindo vocês saírem para adorar, deixa eu curar o ouvido ferido de vocês. Oh, cala! O pastor Alexandre falou a semana que ele pregou, sabe o que havia naquele povo? Dura servidão e aflição de espírito. Isso machuca o nosso ouvido. Quando Deus fala para nós, eu quero tocar você para sair, para tirar você desse lugar, aquilo que é a dor do nosso ouvido é tanta aflição, quer dizer, ela sobe aos nossos ouvidos e fala, isso não é possível. Lança isso fora. Para de olhar para a tua realidade é cruel. Mas Deus está falando, eu destruo aquele que produz crueldade na tua vida. Eu destruo aquele que é o teu escravizador. Eu destruo aquele que mandou você pegar mais palha para continuar produzindo império para mim. Eu destruo, eu sou Deus. É isso que ele está falando para nós hoje. Agora você vai ousar crer ou nós vamos ficar na paralisia? O Senhor hoje está querendo chacoalhar o nosso coração em relação ao nível de fé. Ele está esperando uma fé viva, da tua parte, da minha parte. Deixa de ser religioso, religiosa. Ai, Deus vai fazer. Tudo hoje é meio clone do pastor Alexandre. Deus vai fazer o quê se você não dá material para ele?
Vai fazer o quê se você não gasta tempo em uma oração sincera, legítima diante de Deus, onde você vê as misérias da sua vida e você olha aquilo e de vez em quando você até fecha o olho e fala, eu não queria ver isso, mas Deus está falando, é melhor você olhar o teu adversário para que eu possa colocar juízo de uma vez por todas nisso. Olha bem para o seu adversário, olha bem para a cara dele, para que eu possa executar e falar para ele, nunca mais você vai ver isso. Oh, mas muitas vezes nós não queremos encarar o nosso problema de frente e continuamos empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. E o adversário só vai crescendo, 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 crescendo. E quando nós vemos, parece que ficou tudo impossível de ser removido. Mas o Senhor está falando hoje, tirai a pedra. Tirai a pedra que eu vou dar comando. Tirai a pedra que eu vou fazer sair para fora. Tira a pedra da incredulidade, tira a pedra da argumentação. Marta, Maria, se o Senhor estivesse aqui, se tu estivesses aqui, fé no passado. Gideão, fé no passado. Marta, fé no passado. Maria, fé no passado. Se tu estivesse, o Senhor está falando, eu sou o Deus presente, eu estou aqui agora. Eu não estava antes porque não era tempo de eu me manifestar, mas eu estou aqui. Você quer atualizar a tua fé? Receba a minha presença e deixa eu atualizar a tua fé. Tira esse tampão do teu ouvido. Chega de coceira no ouvido, chega de ouvir só aquilo que interessa. Onde a nossa dor não é movida em nada. Você continua com dor, você continua enferma, você continua caminhando debaixo de uma gosma. O teu pé não consegue sair do lugar, porque está preso numa gosma religiosa maldita que Satanás colocou na tua vida. Porque demos crédito. O Senhor fala na sua palavra, porque deram crédito à operação do erro, o Senhor os entregou à mentira. Aliás, porque não deram crédito ao amor da verdade, é isso. O Senhor os entregou à operação do erro, para que dessem crédito à mentira. E aí ficaram escravizados. Mas o Senhor também fala na palavra, viu? Tem alguém que pode trazer uma palavra boa para você, para que você seja livre dos laços de Satanás, livre dos laços do diabo, o qual é teu adversário. O Senhor deu uma palavra que, amados, eram gozes, criminosos, cruéis, horríveis, terríveis. Iludiam o povo de Deus, se esqueceram que era um povo que sustentou aquela nação pelo tempo em que José passou naquele lugar, se esqueceram de tudo, não tinham mais aliança daquele que fez aquela nação ficar próspera por muito tempo, não tinham mais isso, e se levantaram contra o povo de Deus. É um povo muito forte, melhor nós escravizarmos, é melhor nós matarmos as crianças deles. Agora, até quando nós vamos viver nesse ambiente de crueldade? Eu estou falando isso porque Deus tem me tirado dos ambientes de crueldade. Eu estou falando essas coisas porque já tem a indignação do meu coração. Até quando o adversário vai fazer você de gato e sapato? Até quando você vai permitir, porque eu já executei a obra completa na cruz do Calvário. A obra minha foi completa, perfeita. Eu fui lá no inferno e resolvi o problema e dei a chave na mão de vocês. Agora, o que vocês estão fazendo com o meu poder? O que vocês estão fazendo com aquilo que eu derramei a favor de vocês? Amados, tem um estudo que a gente faz lá a respeito das autoridades que Deus deixou para nós. Tem tanta autoridade que Deus deixou para nós. A autoridade da palavra, a autoridade da armadura, a autoridade do amor, a autoridade do nome, a autoridade do sangue, a autoridade dos anjos. Um monte de autoridade que Deus deixou para nós. A autoridade do perdão, a autoridade da oração, a autoridade de ser filho. É a autoridade que não acaba mais. Deus veio e falou, toma, eu te encho de autoridade. Aí nós pegamos e falamos, Satanás é maior. A minha situação é maior. O governo das trevas na minha vida é maior. Deus está falando, deixa o meu povo sair para adorar. Ele está falando isso para o teu adversário. Agora você vai crer ou não? Nós vamos crer ou não? Nós vamos olhar para Deus e entender que Ele está compromissado conosco. Ou nós vamos perder a visitação da aliança. Ele tem uma aliança comigo, com você. Agora pensa bem.
O Deus que entregou o nome dele para nós. Levantarmos o nome dele na terra. Quando as pessoas olham para a minha vida e para a tua vida glorifica a Deus ou entristece as pessoas que olham para a tua vida? Qual é o teu testemunho? O testemunho levanta com potência o nome de Deus ou o testemunho teu e meu entristece o nome de Deus? Será que as pessoas, Davi falou, o Senhor falou isso para Davi, por tua causa o meu nome foi vituperado, o meu nome foi envergonhado, por tua causa, Davi, por causa desse peso de pecado, por causa desse adultério com Betseba, o meu nome foi envergonhado por tua causa, Davi. E às vezes por conta das nossas circunstâncias, as quais não queremos que mudem, porque nós estamos ali apanhando, mas é a nossa segurança, que nós não fazemos nada e o nome do Senhor está sendo envergonhado. Mas é essa vida aqui que você está propondo para eu aceitar? Isso aí que Jesus faz por você? Uma vez fomos conversar com o pastor lá em Bauru, o pastor falou assim para mim e para o meu esposo, é essa paga que vocês têm para servir esse Deus? A vida de vocês é uma bagunça. O pastor falou para mim e para o pastor Alexandre, é essa paga que o Deus que vocês servem deu para vocês? Que raio de Deus que é esse? Agora a culpa estava em mim e no pastor Alexandre ou estava em Deus? Onde estava a culpa? A culpa estava em nós, porque queríamos levar a nossa vida de acordo com aquilo que nós achávamos que era certo. Queríamos levar a nossa vida de acordo com os fundamentos que nós achávamos que era certo. Ei, xi. Mas o Senhor está falando, deixa eu tirar. Tem gente aqui que tem fundamento que berra como trombeta dentro do coração. Não tem um minuto de descanso. O fundamento que está dentro ali, enterrado, e que fala através do altar que eu e você, às vezes, né? Mas nesse caso são pessoas aí sentadas, que são fundamentos que berram como o som de uma trombeta. É como se não desse descanso. E fica falando esse altar. O altar da murmuração, o altar da falta de esperança, o altar que fala para você não tem mais jeito. E o Senhor está falando, eu quero silenciar o som dessa trombeta. Eu estou dando comando para Faraó, deixe meu povo sair para adorar. Agora nós vamos querer ou não? Nós vamos ouvir ou não? Nós vamos tomar posição ou não? Amados, o livro de Esther, no dia 13, que fala lá em Esther, capítulo 9, vai falar a respeito dessa data. Vai falar a respeito de um dia marcado. Sabe quem marcou o dia? Foi o próprio Satanás que marcou o dia. Foi Amã que marcou o dia, para que fosse derrotado o povo de Deus. E sabe o que havia acontecido? Deus havia preparado uma circunstância onde uma mulher posicionada desmanchou os segredos de Satanás, desmanchou o povo de Satanás, os conluios de Satanás, desmanchou aquela natureza de engano que viria sobre o povo de Deus para extermínio de uma nação inteira. O Senhor levantou uma mulher debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, chamado Mordecai, a posicionou e ela se levantou e falou, aqui não. Aqui não. Agora, o livro de Esther não tem o nome de Deus, mas ele tem a movimentação de Deus. E quem é Esther dos dias de hoje? Levantada pelo Espírito de Deus. É você e sou eu. Nós somos a Esther atual aqui, ó. Nós é que temos que mudar decretos. Nós é que temos que mudar sentença. Satanás falou, vai acontecer, você fala, debaixo do meu reinado, porque sou rainha com Cristo? Não vai. Mas para isso é necessário deixar os nossos mimimis. Porque Esther teve que deixar o mimimi dela. Ela teve que deixar a estrutura de raciocínio dela. Mordecai teve que ir lá e dar um chacoalhão nela. Ó, será que não foi por essa causa que Deus colocou você aí, não? Deus está falando para você, se envolva. Se envolva. Pela sua parte, se você não se envolver nessa batalha, de outro lugar vai vir solução. Mas o Senhor está te chamando hoje, me chamando hoje. Se envolva. Você quer que as coisas aconteçam que nem a irmãzinha volta ali, com o bracinho cruzado? Não vai acontecer. Se envolva, para de dar desculpa. Para de falar, ai, não vai dar, ai, porque eu não sei, ai, porque eu não posso. Deus considera a nossa fragilidade. Pensa num Deus que considera a nossa fragilidade. Considera tanto que colocou o Espírito Santo de Deus, que é Deus, para morar dentro de nós. Isso é considerar a nossa fraqueza. Isso é considerar a nossa limitação. Isso é considerar aquilo que nós não conseguimos fazer. E ele falou assim, vocês não conseguem? Toma, o meu Espírito mora dentro de vocês. Vocês não precisam olhar para o céu e falar, vem Espírito, a não ser que Deus queira trazer algo diferente, sobrenatural, uma manifestação tremenda. Fora isso, ele já está aqui.
O reino de Deus está dentro de nós. E nós podemos falar, Espírito Santo se manifesta, porque eu não vou conseguir dar conta. Quer ver uma coisa que Deus ama? É a humilhação. Quer ver uma coisa que Deus ama? É humilhação. E às vezes nós estamos nos humilhando para Satanás e seus demônios. Esses dias eu ouvi um áudio tão assim, meu Deus, eu pensava dentro de mim, tanta humilhação, o Senhor falou, tudo no lugar errado. Meu Deus, dá uma indignação na gente. Aquela humilhação, aquela dor, aquele sofrimento, tudo depositado no lugar errado. Levantando altares ao vitimismo, levantando altar à dor, levantando altar à murmuração, levantando altares que só liberam as serpentes abrasadoras. Murmuração, desculpa. E o Senhor está falando hoje para mim e para você. Tem lugar para depositar a humilhação. Deposite no altar daquele que pode fazer alguma coisa. Deposite no altar daquele que recolhe as lágrimas e coloca num lugar precioso. Ei, 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 ei. Às vezes nós, como igreja, achamos que o nosso sofrimento para Deus não é precioso. Não, queridos, é precioso o sofrimento nosso. Só que nós depositamos no altar das trevas, em forma de vitimismo. Ai, coitadinho de mim, porque eu estou sofrendo, tenho que fazer isso, aquilo outro. Hã? Deus está falando para mim e para você. Ei, tem lugar para você colocar o teu sofrimento. Tem lugar para você colocar aquilo que Satanás está fazendo com você. Coloca na minha mão, porque eu sou o Senhor teu Deus que vou te tirar desse lugar. Para de fazer altar para a carne. Para de fazer altar para justificativa. Para de ficar falando, então eu não posso porque eu não sei. E aí Deus vai falar, eu tenho conhecimento para te dar. Eu tenho capacitação para te dar. Quer mais autoridade? A autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu dou 7 nuances do meu espírito, fora as outras que vocês vão conhecendo, conforme vocês vão caminhando comigo. Eu tenho 7, muito bem esclarecida na palavra, lá em Isaías 11:2. Eu tenho 7 já falado. Sabedoria, entendimento, fortaleza, conselho, conhecimento, espírito de temor, e depois ainda eu dou o senhorio meu para vocês. Tudo isso à disposição de vocês. Mas nós, às vezes, ainda estamos temendo mais a Satanás e seus demônios do que aquilo que o Senhor está falando para nós. Entenda, amados, que mais uma vez é o amor de Deus derramado por nós. Mais uma vez é Deus falando, você quer que eu entre na tua causa? Eu já me envolvi. O céu já se envolveu. Será que nós conseguimos entender isso? O céu já se envolveu, porque ele enviou o filho dele para morrer. Ele enviou o filho dele para ser flagelado, para ser espancado, para ser humilhado, para ser envergonhado, para estar nu, para ser colocado, para ser amaldiçoado na cruz do Calvário. Ele já enviou, o céu está envolvido. As 3 pessoas da Trindade estão envolvidas. Os anjos do Senhor estão envolvidos. Olha, eu envio os anjos para serem conservos de vocês nessas pelejas. Vocês não estarão só nas dimensões espirituais, onde vocês estarão fazendo a guerra. Eu envio o meu exército. Eu sou o Jeová, Sabaó, o Senhor dos exércitos, anjos. Eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Então o Senhor deu a graça do meu esposo entender. Ele é existente para você. E Deus está falando, olha, para de achar que Deus é existente para aquele outro. Amados, às vezes você está com a alegria da salvação, isso é muito bom, glória a Deus por isso. Mas Deus está falando, eu quero te dar alegria aqui, ó. Alegria não de morar no céu apenas, mas de morar num território onde tem paz para você. Onde tem abundância de pão para você. Onde o tempo das lágrimas se acabem. Eu quero que você entenda que meu amor é derramado. O meu amor é derramado, rebatu correle. Meu amor será ferida, meu amor, tira esse jugo infernal de sobre a tua cabeça agora, em nome de Jesus. A coroa que foi colocada na tua cabeça agora é arrancada pelo poder. Palavra de Deus que é viva e eficaz. Aleluia! Agora você vai precisar da resposta. Sabe qual é o nome da pregação? Deus quer resposta. Deus quer resposta. Porque Ele já fez. Agora nós precisamos corresponder. Ele falou, olha, dê meu filho, vocês serão salvos. Lá no céu não entra pecado, lá no céu não tem tribulação, lá no céu não tem nada disso. Mas aqui na terra tem. Aqui na terra tem enfermidade, aqui na terra tem demônios, aqui na terra tem problemas graves, aqui na terra tem violência, aqui na terra tem ódio, aqui na terra tem mentira. Aqui na terra tem aflição. É aqui.
que o meu poder se manifesta. Lá no céu já está manifestado. Mas é aqui que eu deixei vocês armados até os dentes, para que vocês sejam vitoriosos. Quem vai querer corresponder a Deus hoje? Quem vai querer corresponder ao nosso Deus hoje? E falar para ele, eu estou aqui, eu preciso de uma investidura nova, eu preciso de uma arma nova, eu preciso de um fôlego novo, eu preciso de um entendimento novo. E para isso eu vou precisar me humilhar e jogar minha bagagem fora. Aquele homem Amã, ele não pôde ser atendido pelo profeta, porque ele estava cheio de bagagem. A bagagem do orgulho, a bagagem da murmuração, a bagagem de achar que ele era alguma coisa, a bagagem de achar que Abana e Farfar eram rios melhores do que o profeta havia indicado para ele fazer. Você vai ter que guardar, você vai ter que lançar fora os rios que você guardou para os seus banhos matinais, porque eles não servem para nada. Oh, é calachria! Que rio que é esse que você está fluindo uma vida inteira e não sai desse lugar de angústia? Parece que o adversário te amarrou num cinturão da mentira. Mas em nome de Jesus, que o Senhor quebre a força do cinturão da mentira que está na tua vida agora. Chega de mentira. Chega de mentira. Para isso é preciso dar resposta. Para isso é preciso se levantar e ter ousadia. Para isso é falar, Senhor, mexe no que preciso for, então. Para de ter segredo com Deus. Para de permitir que Satanás se leve para esse lugar, como o pastor prega, e eu amo. Quando o Senhor falou para ele, olha, eu tenho diferença entre medo e temor. O medo te afasta, o temor te aproxima. Para de ter medo de Deus. Para de ir para o teu tempo de devocional, de oração, com medo de saber quem você é diante de Deus, de verdade. Vai diante do Senhor, de verdade. Com o justo, com o sincero, ele se mostra sincero. Arranca essa máscara. E com o perverso, ele se mostra indomável. Salmo 18. Para de entrar no teu devocional com máscara, rebando que carrachia. Para de entrar nesse lugar com máscara. Para. O Senhor sabe quem você é. Entra na presença de Deus, fala, Senhor, me perdi. Não consigo mais me achar. Me perdi. Estou num mundo aqui que eu não consigo mais me achar. Não consigo mais. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te pegar pela mão e vai te tirar desse labirinto que você entrou. Ele vai te tirar. Só que é necessário resposta. Deus não vai fazer nada em ninguém obrigado. Deus não vai fazer. Se você não quiser, Ele quer, né? Ele é um missionário incansável. Ele vai querer, ele sempre vai querer, ele sempre está de braços abertos, as portas abertas. Mas você e eu vamos precisar querer. Fala para ele, então tá bom, Jesus. Eu estou aqui. Faz essa diferença em mim. Faz essa mudança em mim. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Alexandre. Aleluia. Glória a Deus. Santo tu és, Senhor. Vou deixar aqui, não. Amém? Irmãos, creio que Deus tem algo assim para hoje, desse tirar essa máscara. Porque eu estava ali e eu falei, eu estava pensando, e o Senhor me deu essa palavra de tirar essa máscara, ser sincero, tirar essa cera. E a pastora vem e fala, e Deus te dá esse versículo com sincero, ele vai se mostrar sincero. Então eu creio que não é coincidência, né, para quem está aqui ou para quem está na internet, para quem vai assistir depois, é necessário que nós tiremos as máscaras. Porque nós temos pregado esses dias que se o fundamento estiver destruído, o que poderá fazer o justo? Então nós temos que entender que os fundamentos estão destruídos. E aí nós não vamos reinar em nada. O que você vai poder fazer? O que eu vou poder fazer como justo, justificado em Cristo? Estou salvo, creio nesse Deus, mas o meu fundamento que está enterrado na minha terra, fundamentos que falam através do meu altar, eles estão destruídos. E nós estamos falando sempre as mesmas coisas, ouvindo sempre as mesmas coisas, e não conseguimos ir adiante. E o problema da máscara, o que o senhor falou comigo, é que para nós, para alguns, Jesus está sonso, está sem sal, está sem sabor. E essa é a máscara que você vai ter que tirar.
Então, dentro daquilo que esse Deus o existente se manifestou para aquele povo escravo, então Deus fala para Moisés assim: para Abraão, para Isaac e para Jacó, eu me manifestei como Deus todo com poder, o poderoso. Mas como o Senhor, eu não me manifestei para eles, mas eu vou me manifestar agora como o Senhor. E aí eu fui ver, um dos significados é o existente. Então, esse tempo de escravidão que nós estamos há tanto tempo, nós não temos mais expectativa de sair disso. São tantas marcas, porque aquele povo estava lá há 430 anos, eles não tinham mais expectativas, eles ouviam falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que era o Deus tremendo. Mas para eles, eu continuo sendo escravo. Para mim, não vai mudar nada. Eu ouço falar do Deus do meu pai, do meu avô, do meu bisavô, mas para minha geração aqui que está morrendo, somos só escravos. E Deus então se manifesta através de Moisés e fala assim: eu vou ser o existente para eles. Eles não vão só ouvir que eu existi lá para trás, que eu fiz alguma coisa lá atrás, agora eu vou me manifestar como o Senhor, como o existente para esse povo escravizado. E quando Deus se manifesta e tira aquele povo, no meio do caminho eles começam a murmurar. Eles começam a reclamar que não tem água, que não tem carne, que eles estavam com saudade do peixe, e eles queriam alho, eles queriam a cebola, eles queriam alho poró. E eu creio que nesse ponto hoje, que é o nosso ponto nevrálgico aqui desse culto, tirar a máscara, você vai ter que assumir que Deus, que Jesus está sem graça para você. Está sonso para você, está sem tempero para você. Porque alho, alho poró, cebola, fala de tempero. E aquele povo fala assim: eu tô com saudade disso. Eles estavam com saudade do quê? De um Deus, de alguma coisa que tivesse sabor. Deus, o Deus que era existente para eles e estava tirando eles da escravidão e levando eles para a terra que ele tinha prometido já desde Abraão. Esse Deus estava sem sabor para eles. Essa jornada estava sem gosto para eles. E Jesus está sem gosto para você hoje. Você está aqui. Você não deixa dele, mas ele está, o seu paladar espiritual degusta Jesus e ele é sonso, ele é sem tempero, ele é sem graça. Então você vai ter que tirar a máscara e assumir isso. E falar, para mim, pastor, Jesus está sem sabor, está sem gosto. Então você que quiser fazer isso, você que está em casa, você que vai assistir depois, e você que está aqui, eu queria que você viesse aqui na frente assumindo isso, tirando a sua máscara. Jesus está sem sabor para mim. E eu vou orar por você. Se você quiser, vem aqui à frente, depois nós vamos tomar a ceia. Amém? Se você está em casa, quiser levantar também, e você que vai assistir depois, você levanta aí e receba a oração. Se Jesus está sonso para você, sem sabor para você. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Sara, Jesus está sem sabor para você? Então vai sentar lá, que essa oração não é para você não. Tá bom? Amém. Vamos orar então? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te louvar, te agradecer por esta palavra nesta noite, por tudo que o Senhor tem mostrado, tudo que o Senhor tem falado, que esses ambientes de falsidade mesmo, essa cera, essa maquiagem espiritual que nós passamos para encobrir as dores, para encobrir aquilo que está realmente lá dentro, aquilo que está camuflado, aquilo que faz com que nós soframos, aquilo que faz com que nós não desfrutemos daquilo que o Senhor é, os fundamentos que estão destruídos e que precisam ser tocados pelo Teu Espírito Santo para que nós passemos a reinar sobre as coisas. Porque estamos atados, amarrados mesmo, como a minha esposa disse, amarrados com o cinturão da mentira, porque confessamos a Jesus Cristo, mas os fundamentos estão destruídos e não conseguimos fluir, não conseguimos sair desses ambientes, mas passamos uma boa maquiagem, disfarçamos bastante todas as irregularidades da nossa face e vamos até a igreja, vamos até a tua presença, oramos, mas o Senhor está vendo através disso, após essa maquiagem, o Senhor está vendo e está pedindo, tire a máscara, tire essa cera, saia desse ambiente, reconheça que eu sou sonso para você, que eu estou sem tempero para você, que eu quero mudar esse quadro. Pai, aqui estão as tuas filhas, a irmã Val,
a Suelen, a irmã Regina, a Beth, Pai, em nome de Jesus, e mais aqueles que estão em casa e aqueles que vão assistir depois, que estão na tua presença reconhecendo, Jesus, o Senhor está sem sabor para mim. Jesus, o Senhor está sem graça para mim. Eu te sirvo, eu te busco, eu estou aqui, mas o meu paladar espiritual não consegue comer algo agradável, é sempre um amargo, é sempre um estragado, é sempre um Jesus sem graça. E Pai, em nome de Jesus, por misericórdia, as tuas filhas estão aí, orando, reconhecendo esse lugar, e mais do que estão em casa, e aqueles que vão assistir depois, e visita cada um, Pai, estão tirando a máscara, e o Senhor diz que aqueles que são sinceros, o Senhor vai se mostrar sincero, então entra com providência e faz com que verdadeiramente esse Jesus que estava sem sabor passe a ter sabor, que esse fundamento que estava destruído seja reconstruído, seja arrancado, na verdade, e colocado outros fundamentos, para que o altar passe a falar diferente, para que creiam numa nova expectativa de vida, para que tenha uma mudança, para que entrem em novos lugares, não precisem mais ser maquiados para disfarçar a dor do sofrimento, da angústia, da frustração, do peso, da vergonha, do vexame, do opróbrio, do cativeiro, em nome de Jesus. Eu decreto sobre essas vidas que Jesus passará a ter sabor para vocês. Suelen, Jesus passará a ter sabor para você. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, para que Jesus passe a ter sabor para você, para que você conheça esse Jesus saboroso, esse Jesus que tem tempero, esse Jesus que ouve as tuas orações e que muda a tua vida, e que você se deixe tocar por ele, e você não vai precisar mais ficar mascarada, não vai precisar mais ficar maquiada, disfarçada, mas vai poder ser uma mulher real de Deus, com fundamentos novos, que vão falar de uma forma diferente. Eu te abençoo para que Jesus seja saboroso para você. Regina, eu te abençoo para que Jesus, o teu Jesus, seja saboroso, ele seja o existente para você, ele seja o existente na tua vida, ele seja aquele Deus que vai te tirar da escravidão e vai ter uma saída para a tua vida e vai ter sabor para você. Eu te abençoo para que todo tempo de escravidão, de vergonha, de opróbrio, de vexame, de frustração, de dor, de mágoa, que em nome de Jesus você seja sarada. Eu te abençoo com cura e decreto sobre a tua vida cura. Elizabeth, em nome de Jesus eu te abençoo, para que você entenda, para que você receba a manifestação do Espírito Santo e Jesus tenha sabor para você. Jesus venha a ser saboroso, temperado, e que verdadeiramente você possa entrar num novo entendimento e os fundamentos sejam destruídos, sejam arrancados e novos fundamentos estabelecidos, para que você tenha o teu altar falando coisas diferentes, que te traga expectativa de mudança, que você não precise mais ficar com uma cara de paisagem, não precise mais ficar mascarada ou maquiada, ou fazendo de conta que está tudo bem quando não está, com Jesus sem graça, sonso, sem tempero, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida da Val também em nome de Jesus Cristo, para que ela receba essa manifestação e que Jesus tenha sabor para ela, Jesus tem um gosto diferente para ela. Pai, ela tem perseverado, ela tem se rasgado, nós somos testemunhas disso. Eu, como pastor dela, eu tenho visto que ela tem se rasgado para continuar. Mesmo o Senhor sem graça, mesmo ela tendo que romper, mesmo ela tendo tantas dificuldades, mas ela tem continuado, e que isso lhe seja imputado por justiça em nome de Jesus, e que ela entre nesses ambientes de cura, e que os fundamentos destruídos sejam arrancados, e que ela possa ser estabelecida num novo lugar no Senhor, e que Jesus seja bem temperado para ela, bem saboroso, para que ela tenha prazer de se alimentar do Senhor e ir adiante. Pai, aqueles que estão em casa, que se levantaram aí, ou aqueles que vão ouvir ainda, eu quero abençoá-los, para que Jesus tenha sabor para eles, e que verdadeiramente, Pai amado, eles possam ter os fundamentos também destruídos, sendo arrancados, e que eles fluam num novo lugar em Ti. Cobre-nos com o Teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas e nos leva adiante, em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O pastor vai ministrar a ceia, em nome de Jesus. Amém, amados. Vamos tomar a ceia, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és adorado neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Aleluia. Santo, tu és santo,
Filho de Deus. Aleluia. Adorado neste lugar. Fale com ele agora. Enquanto eu louvo ao Senhor, faça a tua oração diante de Deus. Tu és adorado neste lugar. Ou aquele que quiser, cante. Tu és adorado neste lugar. Tu és Deus responsável, Jesus. Tu és adorado neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és adorado neste lugar. Pai, visita os lares aqui representados, meu Deus. Há tantos lares destruídos aqui, papai. Lares, ó Pai querido, que estão em verdadeiros caos, ó Rei da Glória. Lares, ó Deus, onde há contenda, há briga, há coisas entulhadas, há situações impossíveis de ser resolvidas, Pai. Mas nós estamos crendo, ó Rei da Glória, que Tu és santo, que Tu és bom, que Tu és lindo, e que Tu vais fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Eu creio, Pai querido, que o Deus existente está se revelando a este povo de uma maneira sobrenatural hoje. Em nome de Jesus, visita cada lar representado também, papai, ali pela internet, papai, aqueles que vão ouvir, Senhor, em nome de Jesus, que a tua grandeza, Pai querido, Deus existente, esteja se manifestando, ó Pai, e que nós voltemos com os nossos feixes cheios do júbilo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos cear. Aleluia. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Aquele que trouxe dízimos, ofertas, tem o gasofilácio ali. Amém? Você pode estar participando aí pela internet também, em nome de Jesus. Amanhã temos o bate-papo. Amém? Pode sentar. Estou encerrando. E sexta-feira, às 8, né? Sexta-feira, às 8, nós vamos ter o Shabat aqui na igreja. Então, quem puder vir para participar, para poder entender um pouquinho, para poder começar a entrar nesse lugar de um descanso sobrenatural que o Senhor tem nos dado. O descanso é Cristo, mas nesse dia em especial nós queremos que o Senhor tenha algo diferente para fazer para as nossas vidas, amém? Então se prepare, sexta-feira às 8 horas, e vai ser passado também para a internet, amém? Em nome de Jesus. É isso então? É isso então. Deus abençoe, ou na graça. Cumprimente o seu irmão aí com o Shabbat Shalom, né? Não, com o Shalom de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então está encerrado em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Um Shabbat Shalom.